Olá, meu nome é Guilherme, estamos aqui no Casa Geek. A gente vai fazer o review hoje de Um Príncipe em Nova York 2. Então, acompanhe comigo. Então, pessoal, a gente vai fazer o review do filme Um Príncipe em Nova York 2. Mas antes de a gente começar essa análise, eu peço a vocês que curtam o vídeo, se inscreve no canal. A gente tem uma página no Instagram que eu vou deixar aqui na descrição, canal Casa Underline Geek. Então dá uma passada lá, segue nosso canal. Que já a gente tem a parte agora de filmes, tem a parte de unboxings, tem algumas curiosidades. Então se você gostar desse conteúdo, dá uma ajuda lá pra nós, beleza? Então vamos pra análise. Então pessoal, eu acabei de assistir o Príncipe Nova York 2. Ele está no Amazon Prime Video. É uma parceria deles com a Paramount. E muito legal. Atenção, cuidado que tem spoiler. Então se você não assistiu, assiste lá. E depois volta aqui pra gente ver o review juntos, beleza? E incrível! A gente sempre tem um receio com filmes de continuação, né? E o Ed Murphy conseguiu manter o padrão do primeiro filme e melhorar o segundo. Então esse filme, particularmente, eu considero como o melhor filme da série, dos dois filmes. Ele conseguiu trazer maior parte dos atores que participou do primeiro filme. Então acaba que deu uma continuidade, né? Assim, sem presença de outros atores, de atores antigos interpretados. Então acaba que quando acontece isso dá uma quebrada a nossa sensação de espontaneidade do filme, e ele conseguiu manter isso. Em questão de roteiro, bem melhor que o primeiro. Apesar que o filme, para a época, o primeiro filme, ele foi bom, porque em 88, né? A nossa realidade é totalmente diferente, são 33 anos depois. Mas o filme 1 ele é bom, mas para o nosso contexto agora, ele acaba que está um pouco defasado. Mas ele conseguiu resgatar as essências do primeiro filme e inseriu bem no segundo filme. Em contrapartida, ele agregou mais em questão de personagens, em questão de história. Ele agregou mais nesse segundo filme. Eu senti um pouco de diferença, ou a ausência de alguns personagens, como a segunda filha, né, do Cleo. Eu acho que é Cleo, o pai da esposa do Ed Murphy no filme, né, do personagem. E o Derry, né, o Derry que era o pretendente, chegou a ser noivo da rainha, da futura rainha. E eles não aparecem nessa segunda sequência. Mas assim, nada que atrapalhe, né, a história do filme, porque o foco da história é totalmente diferente. É só uma questão assim de todos os personagens que eles conseguiram resgatar, e esses acaba que ficou faltando. Mas assim, em questão da história, perfeito. É, o Ed Murphy, a história inicial é do Ed Murphy, né? E esse segundo filme acaba que teve outras contribuições. Então não é ele que reescreveu toda a história dos dois filmes. E nessa sequência, eles acabam que conseguiram inserir uma outra história no arco que é do primeiro filme. Porque o primeiro filme ele é uma história fechada. Então ele foi procurar uma esposa que ele não estava de acordo com a tradição de Zumanda, né? E acaba que ele conseguiu inserir uma outra história com base nessa aventura que ele teve no primeiro filme. Então, assim, deu uma continuidade, literalmente, pro filme. Não ficou uma coisa forçada. A história que ele inseriu acaba que tem um certo contexto, mas, sim, ficou ótimo. Em questão de elenco, os novos personagens, novos atores que entraram na história, alguns são conhecidos, outros não, de séries, mas o personagem que foram. Os personagens que foram inseridos conseguiu captar bem a essência do universo, né? Do Akin, né? E entregaram bem a história. Teve um personagem assim, do Wesley Snipes, eu adorei a participação dele.
é um ator, né, que eu gosto bastante e ele estava bem sumido do cenário, né, do cinema americano. Ele fez uma participação, apesar de cômica, mas ele fez uma participação legal no filme. E teve outros personagens também, outros atores renomados que fizeram participação assim como teve no primeiro, que não sei se na época era tão renomado, mas que passou a ser no futuro. E adorei bastante. Então, assim, esse filme, apesar de ser uma sequência de muitos anos de outro filme, ele conseguiu carregar bem a história do primeiro, conseguiu desenvolver bastante a história. Então, assim, eu aconselho bastante. Então, ele, como eu falei no início, ele é uma participação da Amazon Prime com a Paramount, né? Então, assim, você só consegue acessar ele pelo aplicativo da Paramount, da Amazon Prime. Como a gente não está tendo cinemas agora funcionando, né, no Brasil, é uma alternativa que as empresas conseguiram para conseguir trazer o conteúdo para a gente. E, assim, não sei se a arrecadação dele vai ser tão boa quanto foi o primeiro, mas pelo menos em questão de história, eles conseguiram carregar bastante e pode ser que talvez tenha uma sequência para um terceiro filme contando a história do filho dele, né? Que é a história principal. Então, assim, ele é diferente um pouco, ele agrega mais a parte cômica do que a parte romântica, né? O primeiro pesou bastante nessa parte romântica e teve os picos, né, de parte de comédia, mas esse não. Esse teve maior parte de comédia e teve os picos de história romântica. Então acaba que me atraiu mais pro filme. E o Ed Murphy também, né? Nos últimos anos ele pegou bastante essa parte de veia mais romântica, de um filme mais sério, um personagem mais sério. Ele largou de lado um pouco esses personagens cômicos, que fez a carreira dele ao longo dos anos. E ele voltando agora, ele conseguiu entregar múltiplos personagens, tanto ele quanto do Arsenio Hall. Assim como no primeiro filme, o Ed Murphy e o Arsenio Hall conseguiu carregar bastante esses personagens e entregou, tipo, várias cenas cômicas. É, a questão da direção desse filme não foi o mesmo diretor, apesar do filme ser bem similar, trazer bastante assim, similaridade entre as duas histórias. O primeiro foi o John Landis e o segundo foi o Greg Bauer. O Greg Bauer trabalhou com ele em alguns filmes, acho que são 2 filmes, se não me engano. E aí, como eu tinha dito, a história não foi a principal. Então, assim, ele conseguiu manter o nível do John Landis em questão de humor, questão de coisa, e ainda melhorou a história. Então, essa fica a minha dica da semana. Um Príncipe em Nova York 2. O filme perfeito, com certeza. Para quem gostou do primeiro, vai adorar esse segundo. E se você não gostou do segundo, vale a pena você pegar o primeiro, assistir de novo, apesar de não ser o nosso contexto atualmente, mas você ainda consegue tirar umas risadas desse humor besterol e você vai curtir bastante. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você curta o vídeo, se inscreva no canal. A gente tem uma página no Instagram, canal Casa Underline Geek, então dá uma passada lá. Se possível, se você gostar do conteúdo, segue a nossa página. Então, nos vemos até a próxima. Muito obrigado, valeu!